Olá, sou Ione, bióloga, terapeuta de TFT algoritmo e coach. Eu venho trazer hoje para vocês algumas definições do que é coach. Né? Tem alguns padrões éticos que devem ser lembrados. A ética é um conjunto de princípios de ações que você aplica em si mesmo. Portanto, ela advém de uma imposição externa. A recompensa ou sanção da ética está nas próprias ações. Então, a ética do coach é a forma com que ele está atendendo o seu coaching. Existem alguns códigos amplos do princípio que são a base do ICC. ICC é Comunidade Internacional do Coach. Né? Esses princípios são como um código de conduta que serve de referência para um comportamento baseado em valores. Então, uma das principais estruturas do coach está relacionada com os valores. Né? Então, o que a gente fala do coach? É uma questão de confiança, é uma questão de competência, pois o coach ele tem que demonstrar o máximo da sua capacidade com todos os seus clientes. O coach tem que demonstrar as competências essenciais. Ele tem que se esforçar para estar atualizado sobre os progressos da metodologia do coaching. O coach deve estar consciente do seu nível de conhecimento e sempre trabalhar no sentido de aprimorar suas habilidades. Ele tem que ter uma integridade, né? Ele tem que honrar acordos e manter promessas. A honestidade, o respeito pelo cliente, o respeito profissional são importâncias em relação a um processo de coach sendo trabalhado com o seu coach, né? Então, muitas pessoas elas confundem o que é coach, né? Então, assim, vamos ver algumas definições. O coaching compartilha uma ampla abordagem e tem algumas similaridades com treinamento, ensino, consultoria, aconselhamento profissional, terapia e mentoria. No entanto, há também algumas diferenças fundamentais. Então, para a gente entender o que é coach, que é trabalhar do nível, tirando você do ponto em que você está e levando, alavancando, melhorando, tendo um processo para que você alcance um ponto B. Então, o que a gente imagina, o que a gente visualiza nisso, né? Aconselhamento profissional não é coaching. Geralmente, o aconselhamento profissional, ele aborda terapeuticamente os problemas do cliente. O cliente normalmente se sente desconfortável ou insatisfeito com sua vida. Terapia também não é coaching. Terapia é para o cliente que procura alívio de sintomas psicológicos e ou físicos. O cliente quer uma cura emocional. O motivo de um cliente procurar a terapia ou o aconselhamento profissional é, em geral, se desfazer da dor e do desconforto e não se trata para atingir as metas desejadas. Tanto terapia como aconselhamento provavelmente envolverão entendimento e trabalharão com experiências do passado.
Observe que eu comentei que o coach tira você de onde está e leva para o seu futuro, para onde você quer chegar, é onde você almeja estar. Por exemplo, a terapia do TFT algoritmo, a gente Thought Field Therapy, a gente trabalha com o passado, com um trauma, a gente trabalha o campo do pensamento. É uma ansiedade que foi gerada de um problema que aconteceu no passado. Então, a gente trabalha a consciência daquele indivíduo. A gente não precisa ir lá no passado escrafunchar, procurar detalhes, não. A gente sabe que tem um problema, sabe que tá lá no passado e a gente reaprimora esse, esse problema para ser tratado e aí a gente providencia um melhoramento condicional no presente. Então, é passado, presente. Trabalhando com os pontos da acupuntura, só que agora eu não trabalho com agulhas, eu trabalho com toques. Então, eu vou me tocando em alguns pontos da acupuntura tradicional, só que sem agulha, tá? Treinamento é um processo de adquirir conhecimentos ou aptidões pelo estudo e pela experiência. O instrutor é normalmente o especialista. Ele sabe ou pode fazer algo que o orienta não saber. Treinamento normalmente é dado numa base de um para muitos, em vez de um para um. No coach também a gente trabalha de um para muitos ou de um para um. A gente fala de um para muitos é o que a gente chama de coaching em grupo. De um para um é onde a gente vê o coach e o coachee aparecendo naquele instante, ok? Ensino é similar ao treinamento pelo fato de que o professor sabe algo que o aluno desconhece e este aprende diretamente. O aluno tem as perguntas e o professor as respostas. Presta atenção que no coach a gente utiliza ao contrário. O coach é que tem as perguntas e o coachee, que é o cliente, tem as respostas. As respostas, na verdade, ela está sempre com a gente. A gente só tem que saber fazer a pergunta certa na hora certa, que é o que no coach a gente chama de perguntas poderosas. Treinamento e ensino são similares ao coaching, porque normalmente foca em habilidades, mas a abordagem é diferente. O aluno aprende diretamente a partir do professor ou do instrutor. E no coaching não, a responsabilidade completa é do coaching, é de quem procurou o processo. Toda a responsabilidade é dele, porque quem vai desenvolver, quem vai fazer a mudança, quem vai fazer o percurso, quem vai fazer a linha do tempo fluir é o próprio coach. Consultoria. Um consultor tem uma experiência para resolver problemas de negócios e normalmente lida com negócios como um todo, ou parte dele, e não com os indivíduos que o compõem. Um consultor provavelmente recomendará coaching para os indivíduos como parte de um pacote de negócios. Por quê, gente? O que acontece? No coaching, a gente tem algumas ferramentas e essas ferramentas são muito parecidas com as ferramentas utilizadas pelo consultor. Qual a diferença? O consultor dá a resposta. E no processo de coaching, é o coach que tem a resposta, é o coach que tem a resposta. É ele que é responsável por todo o processo, certo? E a mentoria? Alguns processos de coach, ele já traz um processo de mentoria, né? O mentor é um orientador particular, é um colega mais veterano que faz algumas sugestões e prevê um modelo a ser imitado. Esse tipo de orientação não é tão focado em metas como no coaching,
E as discussões compreenderão uma faixa maior de amplitude. Um mentor normalmente tem uma experiência no campo de atuação do cliente. Então, aqui, o que acontece? O mentor, ele é como se fosse um orientador dentro do processo. Ele vai estar usando dos seus conhecimentos para direcionar um caminho. O que a gente percebe? Que o mentor é quem já passou por aquela trilha. Ele já passou pela trilha. Então ele vai falar, ó, você não pula aqui, você não pula ali, você não faz isso. Melhor você ir por aqui. Mas a decisão final é sua. É sempre do cliente a decisão final. Então, a gente vai perceber que existem bastante diferença dentro desses processos de coach aí, né? Então, eu espero que eu tenha sido clara, né? Mostrando para vocês algumas diferenças. E a gente vai perceber que o coach, o processo de coach, ele trabalha com metas, com objetivos, e essas metas elas têm que ser bem claras, bem definido. O objetivo ele tem que também ser bem claro e você tem que saber exatamente o que você está fazendo, o que você quer fazer, né? E nesse momento, qual é o processo, qual é o caminho que eu vou estar fazendo para que aquilo ali realmente venha acontecer, certo? Eu espero que eu tenha sido clara em relação a isso, porque ainda existem algumas dúvidas, já que o coach no Brasil ainda está começando agora, tem um mercado imenso para vários processos de coach. Espero ter sido clara. Um grande beijo.